A mulher começou a relatar que estava ouvindo barulhos estranhos vindos do teto da casa dela. Eles aconteciam de madrugada e parecia que ela não estava sozinha lá. O grande detalhe é que o marido dela tinha perdido a vida dentro dessa mesma casa alguns meses atrás. A polícia entrou no caso e um tempo depois eles acabam descobrindo uma coisa assustadora que explicou também a morte do marido. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui marcou época e foi publicado em vários jornais e notícias da cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Tudo começa em uma sexta-feira, 17 de outubro de 1941, quando um homem chamado Philip Peters, de 73 anos de idade, foi encontrado sem vida por um vizinho dentro da própria casa. Ele tinha sido atingido várias vezes por um ferro usado para mexer a brasa da lareira. Explicando aqui rapidinho esse cenário, só para você entender bem o caso, o Philip Peters morava com a esposa chamada Ellen Peters, só que bem nessa época aqui que ele é encontrado sem vida, ele estava sozinho em casa porque a esposa estava no hospital. Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia no quadril e todos os dias ele ia até o hospital. Ele ficava o dia todo com ela e de noite ele voltava para casa. Um dos vizinhos dele que sabia que ele estava sozinho tinha convidado o Philip para ir toda noite jantar com eles. E isso já estava acontecendo há alguns dias. Ele voltava lá do hospital, ia até a casa desse vizinho, jantava lá e depois ia para a casa dele normalmente. Já tinha virado rotina, a família do vizinho já sabia até os horários, então já tinha entrado ali no dia a dia. Só que isso não aconteceu naquela sexta-feira, dia 17. O vizinho ficou esperando por ele, ele não chegava e pouco mais de uma hora depois, mais ou menos do horário que ele chegaria, esse vizinho resolveu ir até a casa do Philip para ver se estava tudo certo. Eles tinham ficado preocupados. Chegando lá, eles chamam por ele, batem várias vezes na porta, não tiveram resposta, e aí chega um outro vizinho e comenta que ele tinha visto o Philip chegando um pouco mais cedo em casa. E como isso não era costume do Philip, já era de noite, né? A preocupação deles vai aumentando, e aí eles resolvem levantar a filha de um desses vizinhos até uma janela para que ela conseguisse entrar e visse onde ele estava. Eles fizeram isso e pouco tempo depois de ela entrar na casa, eles já começam a ouvir gritos, ela correu, abriu a porta e falou desesperada que ele estava caído lá na cozinha, sem vida, com muito sangue ao redor. Os vizinhos entraram, viram toda aquela cena e chamaram a polícia. Quando a polícia chega, eles percebem logo que, infelizmente, ele estava mesmo sem vida. E parecia claramente a cena de um crime. Ele tinha sido atacado por alguém, atingido várias vezes por aquele ferro de lareira, que eu já falei, mas tinha um porém. A polícia deu uma geral na casa e chamou a atenção que todas as portas estavam trancadas, as janelas também estavam bem fechadas, só tinha aquela pequena abertura por onde aquela filha do vizinho entrou, mas era uma entrada bem pequena, não tinha como um adulto, por exemplo, passar por lá. Então esse ataque parecia ter vindo de alguém que estivesse dentro da casa. Fizeram uma varredura por lá, não encontraram ninguém, o Philip estava sozinho lá dentro, ou pelo menos parecia estar sozinho, e chegou a ser comentado também até coisas sobrenaturais sobre esse caso. Disseram que talvez uma força desconhecida poderia ter